Bom dia, UPA. Bom dia aí aos papais, mamães, os responsáveis aí pelos nossos adolescentes. Eu sou o Reverendo Diego, pastor auxiliar na Igreja Presbiteriana de Botafogo, e nós estamos na nossa aula de escola dominical da UPA, da nossa União Presbiteriana de Adolescentes. Continuando aí a temática da nossa revista, falando sobre os salmos como a playlist da Bíblia, não é? Os salmos e as emoções da vida. A gente tem refletido sobre o valor dos salmos, o conteúdo dos salmos, como os salmos, como palavra de Deus, é claro, podem nos ajudar, nos auxiliar na nossa caminhada cristã. E a temática da lição de hoje é exatamente sobre oração. Como os salmos funcionam como uma escola de oração para a gente, como uma estrada para a gente trilhar o caminho da oração, ou seja, para a gente aprender a orar melhor, de forma mais profunda, que a gente aumente o nosso relacionamento e a nossa comunhão com Deus. Quem não quer isso? Todo mundo quer isso, né? É óbvio. E os salmos são um excelente, aí a revista. São uma excelente estrada para a gente aprender sobre oração. Porque, veja bem, né? Tecnicamente, orar se resume a falar com Deus. Então não tem muito mistério nisso, né? A gente fala com Deus da mesma maneira que eu estou aqui conversando com você. Então, palavras muito simples, orar é conversar com Deus. A esse respeito, alguém já disse o seguinte, não tem oração errada. Oração errada é a oração que não é feita. Isso dá muita informação para a gente. Ué, Diego, peraí então você está querendo dizer que é só eu falar? Não tem que escolher as palavras, não tem que falar palavra bonita e tal, não tem que nada. Não é? Orar, efetivamente, tecnicamente, de forma introdutória, é a gente abrir o nosso coração para Deus. Agora, é claro que essa experiência de oração, ela pode ser muito mais aprofundada, muito mais aproveitada conforme nós vamos entendendo o significado, o valor, as características, a razão de ser. Porque, veja bem, embora seja como eu disse, né, tecnicamente muito simples, ou seja, orar é conversar com Deus, muitos de nós têm muitas dúvidas a respeito da oração. Né? As dúvidas mais comuns, por exemplo, né, eu estava lembrando, fazendo aqui as minhas anotações para a aula, olha só, Diego, por que eu tenho que orar se Deus já sabe de tudo? Deus não é onipotente, onipresente, onisciente, sabe de todas as coisas? Para que eu tenho que orar? Diego, será que vale a pena mesmo orar? Será que Deus se importa? Não é porque eu vou abrir o meu coração, eu vou falar com ele, e aí? Qual vai ser o resultado? Eu não sei. Diego, olha só, eu já pedi muita coisa para Deus e Deus simplesmente não me respondeu. Não aconteceu nada. Diego, olha só, Deus não vai me atender. Não faz sentido, eu sou uma criança, eu sou um adolescente, eu sou um rapaz, eu sou um homem, eu sou uma mulher. Muita gente já falou isso comigo. Eu sou uma pessoa simples, como é que Deus vai se importar com o que eu sinto, com o que eu estou pedindo? Todas essas perguntas são legítimas, não é? São frutos de dúvidas do nosso coração. Por isso que eu digo que a gente pode aprofundar a nossa experiência. E os salmos, como a gente vai ver na lição de hoje, são um excelente caminho, eu repito, para nos ajudar a responder estas questões. Porque, além de ser o inário do povo judeu no passado, e hoje ainda nós cantamos muitos dos salmos da Bíblia, né, eles também nos ajudam a perceber como foi o relacionamento das pessoas com Deus antes de nós, no passado. Como é que o pessoal andou com Deus? Aí é uma metáfora para dizer da convivência, do relacionamento. Então, quando a gente vai para os Salmos, eu disse, se eu não me engano, na primeira aula da gente sobre esse novo tema, né, é como se a gente estivesse ali lendo o diário daquelas pessoas, eles abrindo o coração sobre a sua vida e sobre o seu andar com Deus. Por exemplo, nos Salmos, a gente aprende
que a oração, ela deve ser feita, ela pode ser feita com as nossas próprias palavras. Com as nossas próprias palavras. Não precisa, assim, um vernáculo trabalhado, né? Assim, palavras difíceis, né? Como eu já contei para vocês mais de uma vez, aquela experiência que eu tive no Seminário Batista, do pastor que foi lá orar, e, Augusto Jeová. Aí eu já fiquei tenso. Poxa, eu não sabia que o nome de Deus era Augusto, né? Jeová até tem na Bíblia. Depois eu fui descobrir que Augusto é divino. Na época eu não sabia, né? Então, se eu estou usando palavras ali que, ao invés de ajudar as pessoas, vai prejudicar, poxa, né? Eu tenho que pesar isso, tem que ter um equilíbrio sobre isso. Então, assim, eu não preciso de palavras difíceis, eu não preciso de termos complicados, eu não preciso me preocupar, assim, em construir frases perfeitas. Eu tenho que desejar e pensar em abrir o meu coração. Os salmos mostram isso pra gente. Ou seja, repito, são as nossas próprias palavras, da maneira que a gente consegue, da maneira que a gente sabe. Isso é muito interessante, porque tem muita gente que tem medo de orar em público, tem medo de falar, tem medo porque junta a timidez com, quem sabe, um medo de errar alguma palavra e tal. Então essa não deve ser uma preocupação nossa. Os salmos nos ajudam com isso. Eles vão, com o coração aberto, falar com Deus. Em segundo lugar, os salmos nos mostram que o nosso foco durante a oração, ele sempre deve estar em Deus. Sempre em Deus. Veja, o simples fato da gente estar orando, de nós fecharmos os nossos olhos e falarmos com Deus, mostra exatamente isso. Que a gente está reconhecendo que Deus é aquele que pode. A gente está reconhecendo que Deus é aquele que sabe. A gente está reconhecendo que Deus é aquele que tem poder para fazer, para realizar. Mesmo que na oração nós estejamos pedindo pela nossa vida, pedindo pela vida de alguém, pedindo que Deus nos ajude em alguma dificuldade. Ou seja, o foco da oração é Deus, para que Ele nos ajude na nossa caminhada. Então eu não posso perder de vista esta necessidade de reconhecer que o foco da oração é Deus, o foco da oração não sou eu, não é? E então, em primeiro lugar, a gente viu que a oração, o livro dos Salmos nos ajuda a ver que a gente pode usar as nossas próprias palavras para poder orar. Em segundo lugar, que o foco da nossa oração sempre é o Senhor, sempre é a glória de Deus, sempre é o poder que Ele tem. Em terceiro lugar, a gente aprende nos Salmos também que orar inequivocamente é um sinal de humildade. É um sinal de humildade. Por quê? É óbvio, não é? Porque se a gente não sabe de todas as coisas, e Deus sabe, se a nossa percepção da realidade ela pode estar equivocada, se os nossos sentimentos podem nos confundir, enquanto Deus não, Deus sabe exatamente como as coisas são. Se nós não temos todo o poder que Deus tem, então a oração inevitavelmente nos leva a um caminho de humildade, de reconhecimento sobre quem Deus é e quem nós somos, do todo o poder e toda a grandeza de Deus e da nossa pequenez, da nossa fraqueza, das nossas dificuldades, dos nossos medos. Então, o livro dos Salmos, cada um dos Salmos, à sua maneira, do seu modo, enfoca cada uma dessas realidades que nos ajudam. Eu insisto, repito novamente, que nos ajudam a aprofundar, a melhorar, a qualificar a nossa vida de oração. E aí, uma dica que a lição da revista traz para a gente, muito legal, é a seguinte, né? Pensa, por exemplo, em como uma criança aprende a falar. Uma criança aprende a falar por imitação. Ela vai ouvindo os sons, ela vai vendo como a boca se mexe, e eu tenho aqui o João aqui em casa que está exatamente nesse período, começando aí a balbuciar as primeiras palavras. E o que a criança faz para aprender a falar é exatamente isso, ela vai imitando os sons. E aí, as palavras que são do pai, da mãe, do tio, da tia, do irmão, dos avós, né, dos amigos, passam a se tornar dela também. Ela faz, por imitação,
por observação, que as palavras dos outros se tornem palavras dela também. Na escola da oração ou no aprendizado da oração, a gente pode fazer esse exercício também. A gente pode ouvir as palavras dos salmos, ler as palavras dos salmos, e aí, por imitação, a gente pode pegar emprestadas as palavras dos salmistas e torná-las nossas palavras também. Esse é um exercício muito interessante. No final da aula, eu vou falar sobre isso com vocês, assim, de forma prática, de como que a gente pode fazer isso. Beleza? Vamos pensar, então, no foco da lição da gente hoje, e aí recolher aí algumas lições da Bíblia como um todo, nos mostrando como o Salmo pode sim ser uma escola os Salmos podem sim ser uma escola de oração. Então o foco da gente hoje é ver o livro dos Salmos como um livro de orações também, em primeiro lugar. Em segundo lugar, como o livro dos Salmos pode nos ensinar a orar. E aí, em terceiro lugar, com o exercício prático que a gente vai fazer no final da aula, incentivar que a gente ore mais, que a gente fale mais com Deus, que a gente converse mais com Deus, porque, gente, se Jesus orava, e Jesus é Deus, a gente também precisa orar. A gente também precisa aprender todos os dias como melhorar a nossa vida de oração. Então vamos lá. Primeiro, eu quero trazer um exemplo, a lição traz pra gente um exemplo da vida do Jonas. Você vai se lembrar do Jonas, né? O famoso profeta fujão. Né? Vai abrindo aí a sua Bíblia lá em Jonas, no capítulo 2, que a gente vai ler alguns versículos lá. A história do Jonas, se você não se lembra ou se você não ouviu, para a gente resumir, ela começa quando Jonas recebe uma tarefa de Deus. Deus manda ele ir para um lugar. E aí acontece com o Jonas o que acontece comigo e com você hoje ainda. Né? A gente descobre, ou o Jonas descobre, que a vontade de Deus era diferente da vontade dele. O Jonas tinha um pensamento, o Jonas tinha uma vontade, o Jonas tinha um desejo e Deus tinha outro. Né? As vontades, elas se chocam, as vontades do Jonas e a vontade de Deus. O que o Jonas faz? O Jonas tem uma ideia brilhante. Deus manda eu ir para lá, beleza, eu vou para lá. Não é? Deus manda ele ir para Tarsis, que era numa extremidade do lugar de onde ele estava. E ele decide ir, Deus manda ele ir para Nínive, para pregar o evangelho. E ele vai para Tarsis, que era um outro lugar completamente diferente. Né? E aí ele pega um barco e vai. Aquele barco começa a ser açoitado pelo vento, pela chuva, pela tempestade e tal. E aí o Jonas se joga no mar. Estou resumindo a história. Né? E ele se joga no mar. E Deus, gente, né? Você se acha criativo? Né? Deus é muito mais. Deus é muito mais. Deus é a criação fervente perfeita. Né? Deus envia um peixe enorme, que nós não sabemos qual é, que engole o Jonas. Engole o Jonas. E aí o Jonas, desesperado, no ventre do peixe, uma história, né, extraordinária. O que o Jonas faz? O Jonas ora. O Jonas fala com Deus. Né? E esse registro da oração do Jonas está no capítulo 2, dos versículos 2 a 9 do livro do profeta Jonas. E aí até aqui você pode falar, Diego, beleza, né? Quando a gente está em crise, quando a gente está nervoso, quando a gente está com medo, tem prova amanhã, a gente não estudou, a gente fica meio desesperado e aí a gente ora. Né? Até aí não vi nada. Tem um detalhe aí. Qual é o detalhe? Se você ler o texto de Jonas capítulo 2, versículos de 2 a 9, você vai ver que várias das palavras que o Jonas diz são citações expressas, diretas dos Salmos. Então, por exemplo, ele fala assim, na minha angústia, clamei ao Senhor e ele me respondeu. Isso é uma citação do Salmo 120, versículo 1. Ele diz depois, pois me lançaste no profundo. É outra citação do Salmo 88, do versículo 6. Todas as tuas ondas, as tuas vagas, aquelas marolas, aquelas ondas do mar, né? É o significado de vagas aqui, passaram por cima de mim, ou seja, me atropelaram, me atormentaram. Salmo 42, versículo 7. As águas me cercaram até a alma.
Né? O Jonas usa a metáfora aí do oceano, de um quase afogamento, que naquele momento era literal, né? Para falar do medo e do pavor que ele teve daquela situação, que é um salmo também, é o Salmo 69, o versículo 1. Lá no finalzinho do texto, os versículos 8 e 9, o Jonas diz assim: eu te oferecerei sacrifícios, o que votei pagarei, é o Salmo 50, versículo 14. Finalmente, ao Senhor pertence a salvação, é o Salmo 3, versículo 8. O que eu estou querendo dizer aqui com isso? Né? Qual é o significado disso? É que ler os salmos, isso fica claro porque ele está dentro do peixe orando, citando os salmos. Então a leitura dos salmos, o aprendizado dos salmos na vida do Jonas fez toda a diferença na sua caminhada, principalmente nos momentos de dor, principalmente nos momentos de medo, principalmente nesse momento aqui que ele estava temendo a morte. Ele falou, pô, já era, morri, desobedeci a Deus, fui para outro lugar, caí no mar, né, me joguei no mar, um peixe me engoliu, acabou. E aí as palavras que ele aprendeu nos salmos e que ele assim pegou emprestado se tornaram as palavras do próprio Jonas. Então, assim, longe de ser algo mecânico, algo impessoal, algo hipócrita, algo que não vem do coração, essa experiência da escola do Jonas com os salmos tornou a oração dele muito mais rica, com muito mais conteúdo, com muito mais verdade, né? E isso é maravilhoso, porque a gente pode falar com Deus, como um professor de português que eu tive também, o Adalberto, professor de português lá no Seminário Batista, né, ele fala, olha, você pode dizer a mesma coisa e pode dizer de forma bela, de forma bonita, não necessariamente difícil, arrogante, pedante, mas você pode dizer qualquer coisa de forma bela, de forma elegante, de forma bonita, de forma profunda. Foi o que o Jonas fez na sua oração. E aqui tem um detalhe importante que eu faço questão de ressaltar para você. Né? Esse aprendizado do Jonas sobre a oração nos Salmos fez certamente com que a oração dele não fosse egoísta, não fosse uma oração egocêntrica, uma oração pequena que só se importa consigo, que só se importa com os seus desejos, só se importa com as suas coisas. Né? Não sei nem se isso pode ser chamado de oração. Né? Mas, Diego, você falou que a oração errada é a oração que não é feita. É claro, mas você consegue se imaginar orando para que Deus mate alguém? Você consegue se imaginar orando para que Deus haja como um gênio da lâmpada para realizar todos os seus desejos? Ah, Senhor, eu preciso de um PlayStation 5 no Natal agora. Se o Senhor não fizer com que o Papai Noel, traga para mim um PlayStation 5, eu vou ficar muito triste com o Senhor, Deus, porque eu preciso de um PlayStation 5. Você consegue conceber essa oração como uma oração legal? Não é? Por que não é legal nesse sentido que a gente está falando aqui? Porque é uma oração egoísta, uma oração pequena. Né? É uma oração que só se importa com os seus desejos. E a gente está, infelizmente, cansado de ver isso aí em tudo quanto é lugar. Orações feitas por vingança. Orações tratando Deus como se Deus fosse como eu já vi alguém ilustrando, uma maquininha de refrigerante que você bota lá a moedinha e aperta o botão e aí Deus faz o que você quer fazer. Ora, não é para esse tipo de oração, certamente não é para esse tipo de oração, para esse tipo de experiência de oração que Deus nos chama, e não é sobre isso que os salmos nos falam na sua totalidade, na sua maioria. Então, na vida do Jonas, o aprendizado sobre os salmos fez toda a diferença, porque a ideia uma ideia da oração, e isso é muito interessante também, é que assim, a oração não vai mudar Deus, gente. Sabe? Não é assim, a gente vai orar muito, a gente vai jejuar muito, a gente vai ser muito santo, se consagrar muito, e aí Deus, já que o Diego está orando muito, já que o Diego está pedindo assim de forma tão contundente, vamos conceder. Eu mudei de ideia. Ora, esse não é o Deus da Bíblia. Né? O que acontece na experiência da oração é que o nosso coração vai sendo transformado.
O nosso coração vai sendo moldado. E aí a gente vai prestando mais atenção no que Deus está falando. A gente vai ouvindo com mais atenção o que Deus está fazendo. E aí, diferente do que aconteceu nessa crise aqui do Jonas, em que as vontades de Deus e de Jonas se embateram, né? Causaram ali uma crise, as duas vontades. Depois você vai ver na continuação do texto de Jonas, e acontece isso na minha vida e na sua também, as duas vontades passam a correr em paralelo. Ou seja, a minha vontade, que não é boa, que não é perfeita, que não é agradável, como a Bíblia diz, passa a se alinhar com a vontade de Deus, que é boa, que é perfeita e que é agradável. Eu quero deixar uma primeira lição prática aqui para vocês. Né? Por exemplo, é um exercício para você fazer depois. Né? Pensa, escreve num papel, de repente, no computador, né? Sei lá, alguma coisa que nesse momento da história está apertando o seu coração. Algo, seja lá o que for, né? Da sua escola, da relação com os seus pais, com os seus irmãos, alguma coisa sua, pessoal e tal. Escreve isso para você, não precisa compartilhar com ninguém se você não quiser, né? E ora sobre isso. E pede a Deus para te ajudar a entender, a discernir se essa preocupação ela é algo assim egoísta, é algo que só diz respeito a você e ao seu engrandecimento, assim, para que você tire onda e tal, ou não, ou de fato é algo assim que tem a ver com a sua família, que vai fazer bem para você, vai fazer bem aos seus amigos, vai fazer bem aos seus pais. Esse tipo de reflexão é que nos ajuda a aprofundar a nossa vida de oração. E os salmos nos ajudam com isso. Beleza? Né? Faz esse exercício depois que vai ser muito legal. A gente vê, avançando mais um pouquinho, acho que a gente vai ficar aí mais uns 5 ou 10 minutos. Beleza? A gente está com 21 minutos agora, tá bom? A gente falou do Jonas, e isso vai ser uma experiência dos profetas com os Salmos e outros textos do Antigo Testamento também. Quando a gente chega no Novo Testamento, não é diferente, pelo contrário, né, a gente vê que no Novo Testamento o livro dos Salmos é o livro mais citado pelos autores, sejam os evangelhos, sejam as cartas. Jesus fala dos Salmos, ele cita expressamente, diretamente, como Jonas fez, pelo menos 2 Salmos que eu cito aqui, em Marcos 15, 34, em Lucas 23, 46, são citações diretas que Jesus faz dos Salmos. Você vai lá para o Atos, capítulo 2, o apóstolo Pedro, no discurso dele, no sermão dele, ele cita vários salmos ao longo do seu discurso. O que eu estou querendo dizer com isso? Né? Os salmos faziam parte da caminhada do povo de Deus no início da igreja. Ora, né, eu não vou me delongar muito aqui, né, se fazia parte da experiência do povo de Deus na época do Antigo Testamento e na época do Novo Testamento, é claro que precisa fazer parte da nossa vida também. Os salmos também podem ser a nossa escola. E aí a nossa lição cita um pastor norte-americano chamado T.N. Moore, que ele é da Igreja Presbiteriana de Cedar Springs, se não me engano. Né? É isso mesmo. Que fica lá em Tennessee, nos Estados Unidos. No Tennessee, né, nos Estados Unidos. E aí ele propõe para a gente um exercício muito interessante, que é o exercício que eu falei para vocês lá no início da nossa aula aqui. Que na verdade, são 3 exercícios para que a gente aprofunde a nossa experiência de oração com Deus. O primeiro exercício é o seguinte: você pode pegar os salmos e usar os próprios salmos como se fosse a sua própria oração. Né? Para que, à medida que o tempo passe, as palavras utilizadas pelos salmistas se tornem, como a gente falou agora há pouco, as suas próprias palavras. Assim, o esquema, a maneira, a forma como eles se dirigem e falam com Deus, aquilo que eles falam com Deus nas suas orações, nos inspiram, nos auxiliam, nos ajudam, nos orientam. Então eu posso falar sobre isso com Deus. Então eu posso usar essas palavras com Deus. Então eu posso falar dessa maneira com Deus. Isso, gente, eu devo estar falando agora pela 6ª ou 7ª vez. Isso
é aprofundar, porque essa metáfora é fantástica. Essa metáfora é fantástica. Pensa, por exemplo, a metáfora do aprofundar. Não é quando você vai à praia. Você vai à praia, você vai ali na beirinha, você mergulha, os mais corajosos, ali, os mais audazes, vão um pouquinho mais profundo, pegam ali o seu jacaré, levam a sua prancha e tal, o que é show de bola. Mas assim, você dependendo da praia, vai ver um peixe, vai ver uma concha, vai ver ali um tatuí e tudo mais. Agora pensa, por exemplo, na experiência de um mergulhador. Um mergulhador profissional, com equipamento de oxigênio, com máscara e tal, ele é capaz de ir nos lugares mais profundos do oceano. A experiência que um mergulhador tem do oceano, do mar, da vida embaixo do mar, é uma experiência, sem dúvida nenhuma, muito mais profunda do que a daquele banhista, vamos chamar assim. Então é disso que a gente está falando. Por isso que eu tenho repetido essa expressão de aprofundar a nossa vida de oração. O exercício que o pastor Moore propõe é o seguinte. O primeiro é esse, né? Ele chama de oração literal. É a gente usar os textos dos salmos para as nossas orações. Então, por exemplo, tem o Salmo 18, o Salmo 28, o Salmo 90, o Salmo 116, que eles foram escritos exatamente em forma de oração. Faça esse exercício depois, vai ser bem interessante. O segundo e o terceiro são os seguintes, né? O segundo, ele nos convida assim, a personalizar os salmos, a parafrasear os salmos. O que é isso, Diego? É você ler o salmo e aí colocar no salmo as suas próprias palavras. Não é? Esse é o segundo exercício. Eu vou dar um exemplo aqui para você daqui a pouco sobre essa dica que o pastor Moore dá para a gente. E o terceiro exercício é o da oração responsiva. Ou seja, é a gente ler os salmos e aí responder com as nossas palavras aquilo que o Salmo está dizendo. Vamos fazer esse exercício, então? Então, eu vou dar as dicas aqui agora, e aí você dá um pause no vídeo daqui a pouco, agora não. E aí faz esse exercício, beleza? Agora não é para dar pause, não. Pera aí. Então, o que você vai fazer? Você vai abrir a Bíblia agora no Salmo 18, nos versículos 1 a 6. Então, Salmo 18, versículos 1 a 6. Você vai, deixa a Bíblia aberta aí. E aí você vai fazer o seguinte. Você vai ler esses 6 versículos, né, versículos 1 a 6, de forma calma, pausada, tranquila, tá? E aí, depois que eu der o exemplo aqui, você vai dar o pause. Então eu fiz isso, eu peguei o Salmo 18, dos versículos 1 a 6, e li com calma, li assim, refletindo. E aí eu fiz a minha paráfrase, eu personalizei esse Salmo para mim. E aí eu escrevi assim, né? Eu te amo, Senhor, eu te amo. E tenho aprendido nos últimos 18 anos que o Senhor é minha fonte de segurança, é a minha fonte de socorro. Tem sido assim no meu casamento, no cuidado com os meus filhos, nas muitas vezes em que eu me desespero porque eu não sei se eu tenho sido um bom pai, se sempre eu consigo ser um bom marido, e aí eu me confundo, eu fico nervoso, mas aí eu me arrependo. E aí eu começo a tentar de novo, a tentar acertar de novo. Por quê? Porque eu tenho aprendido que o Senhor é a minha força. Eu já me senti, por conta dessas coisas, e ainda hoje, às vezes me sinto tão apertado por essas responsabilidades, que eu chego a achar que assim, eu não vou dar conta, que eu tenho que desistir. Na verdade, às vezes eu até penso que o melhor seria morrer. Que isso seria o mais fácil. Mas aí, no meio dessa angústia, no meio desse terror, no meio de toda essa dificuldade, eu clamo, eu oro, eu choro, eu fecho os meus olhos e eu me lembro, o Senhor é a minha força. A minha esperança está no Senhor. Esse é um exemplo, que é a minha oração, a partir desse salmo. Que pode ser a sua também, assim, com o seu contexto, com as suas dificuldades, com os seus medos, com as suas crises. É um exercício extraordinário, né? O segundo
que ele fala da oração responsiva, é a gente ler o Salmo e aí responder o Salmo com a nossa própria experiência. Então, o segundo exercício, da mesma maneira, é uma oração responsiva para o Salmo 18. Só os versículos 1 e 2 que eu fiz. O texto diz: eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. E aí eu respondi assim: Deus, eu te amo e eu estou aprendendo a te amar todos os dias. Senhor, eu sei que a minha força não se compara à tua. Por isso me ensina a cada dia a perceber que a minha força, que a minha energia, que o meu sustento estão no Senhor e não em mim. Olha quantos adjetivos, Pai. Rocha, cidadela, libertador, Deus, rochedo, refúgio, escudo, força da salvação, baluarte. Cada um deles, Senhor, me lembrando como que o Senhor se relaciona comigo, me lembrando o que o Senhor representa para mim. Meu Deus, me ajuda a lidar com os meus medos, com as minhas frustrações, me lembrando sempre que eu não estou sozinho. O Senhor está comigo em todo tempo. Em nome de Jesus. Amém. Beleza? Esses dois exemplos. Então faz o seguinte, dá um pause no vídeo agora, não é? E tenta fazer você. Deve levar aí uns 5 ou 10 minutos. Tenta fazer esse exercício aí agora, nesse instante. Depois volta para cá. Depois volta para a gente terminar a aula. Beleza? Dá um pause aí. Bom, considerando que você deu pause aí e fez o exercício, eu espero que, se não fez agora, faz depois, né? O importante é você ter essa experiência. É você ter essa experiência. Quem sabe, né, eu tenho plena convicção que isso pode ajudar muito você a aprender mais sobre como orar. Concluindo, né, a gente aprendeu hoje o valor que os salmos têm, não apenas como palavra de Deus, mas também para nos ajudar a orar. Como eu repeti várias vezes, ajudar a aprofundar a nossa vida de oração. Porque a gente está sempre aprendendo, né? Eu estou aprendendo, vocês estão aprendendo, e todos nós queremos uma vida com Deus mais profunda, não é? Então, que Deus abençoe você, abençoe sua casa, sua família, um domingo de paz, uma semana guardada pelo Senhor. Beleza? Beijo para todo mundo, com muita saudade, viu? Mais tarde a gente se vê na devocional. Valeu, gente!